Oi, gente. Hoje eu não vou esperar ninguém entrar porque hoje foi dia de Unicamp. Então, mesmo assim, eu vou gravar tudo sozinha. Então, oi, Rodrigo, tudo bem? Eu já estava começando a fazer as introduções porque como é dia de Unicamp, eu já quero fazer as coisas bem rapidinhas. Então, estamos na nossa sexta análise e eu fiz a contagem de quantos poemas ainda faltam e faltam bastante. Só que, como eu tinha prometido, eu vou fazer análises separadas deles. Então, vai dar tudo certo no final e a gente vai conseguir passar pelo livro Nebulosas inteiro, então eu vou me empenhar bastante para conseguir terminar tudo. E hoje eu trouxe três poesias do Nebulosas, já que a gente acabou na aula passada, se vocês não viram, fiquem de olho, porque o Cristo Cigano foi inteiro, já analisado. E a gente chegou, enfim, a só as datas que sobraram para Nebulosas, que é um livro super legal. E lembrando que é super importante a gente estudar essa parte de poesia feita por mulheres, porque esse ano a FUVEST resolveu fazer uma lista apenas com autoras, né? Então, com certeza devem aparecer coisas relacionadas não ao feminismo em si, mas isso também é muito provável que caia, mas da percepção feminina sobre muitas coisas e que historicamente isso não foi usado, né? Porque muitas dessas autoras foram ou faziam pseudônimos masculinos para conseguir serem publicadas, ou as suas obras foram esnobadas pela sociedade. Inclusive, a gente está descobrindo essas autoras agora que muitas vezes a gente não ouvia nem falar antes de serem cobradas na FUVEST. Então, eu vou começar, para não desperdiçar muito tempo, né? Nem vou esperar muito, sem muito mais delongas, porque a gente tem três poemas, eles não são muito longos, mas esse primeiro em particular, que chama Aflita, ele tem é o mais demorado, assim, para poder analisar, então a gente já começa ele e os outros são bem mais tranquilos. Então, é isso. Vamos começar pelo Aflita. Hum, compartilhar a tela. Então é isso. Vamos começar o Aflita. Nenhum desses é longo o suficiente para não dar tempo de ler todos. Ah, e mostrar para vocês. Eu acabei grifando os poemas que a gente já analisou, contando os três dessa data. Então fiquem de olho, porque a gente vai conseguir passar por todos esses sim, porque me, vou me forçar a fazer todas essas coisas. Tem uns poemas que são muito, muito longos, e aí eu vou fazer um vídeo separado, provavelmente só para eles. Mas esses que são mais curtos, a gente consegue fazer um compilado. Então, começando pelo Aflita. É, a gente tem hoje seleções de poemas que a gente tem essa epígrafe, né? Então, essa daqui tem a J e tem epígrafe, né, do Guarani. A Uma Menina, Aspiração, né? Que tem uma frase, assim, né, do Gonçalves Dias. E o último, que é a Adelaide Luz. E aí tem uma frase também de Teófilo Braga. Então, todos esses, eles têm em comum essa característica de possuírem epígrafes. Então, vamos começar pelo Aflita. Eu acho que dá para ler eles inteiros antes de começar, só para ter uma ideia geral do que está falando, né? Então, começando por Aflita. A gente tem aqui essa epígrafe que está escrita é, melhor aqui embaixo, então vamos ler essa epígrafe. Somente a ele, somente a ele entrego nas asas do vento o som lisonjeiro de um alegre cantar. Ah, retorna, abraça-me junto ao coração e dias abençoados de amor viveremos. Através disso, as epígrafes, elas obviamente têm um sentido do porquê que elas foram escolhidas pelos autores. Então, a partir desse epígrafe, a gente consegue pensar e juntando, né, com o título, a gente começa a pensar em algumas possibilidades do que pode estar sendo abordado aqui. Então, a gente tem aflição, sendo um dos componentes principais por ser o título, e tem aqui falando sobre retorno, sobre um amor, né, que está para ser vivido.
E a depender desse retorno, né? Então a gente vai entender melhor do que está se passando. Vamos ler o poema inteiro. Desde a hora fatal em que partiste, turbou-se para mim o azul do céu. Velei-me na mantilha da tristeza, como safo na espuma do escarcéu. Até então o arcanjo da procela não enlutara o lago das quimeras, onde minha alma garça langorosa brincava à luz de etéreas primaveras. Mas um dia, atraindo ao vasto peito minha pálida fronte de criança, murmuraste tremendo: Parto em breve, mas não te aflijas, voltarei, descansa. Ai, que epopeia túrgida de lágrimas na comoção daquela despedida. Eu soluçava envolta em véu de prantos. Quando voltares, já serei sem vida. Desde então, comprimindo atrás angústias, vou te esperar à beira do caminho. Voltam cantando ao sol as andorinhas, só tu não volves ao deserto ninho. Quando a tribo inquieta das falenas liba filtros nas clícias da campina, busco da redenção o augusto símbolo e faleço de amor como Corina. Pois bem, se enfim voltares desse exílio, ave errante, fugindo à quadra hiberna, vem a sombra do val, sob os ciprestes comigo fruirás ventura eterna. Então, beleza. Diante de tudo isso, a gente começa a entender por linhas gerais, assim, passando por cima de termos que a gente não compreende e pegando só o mais importante, a gente percebe que alguma pessoa foi embora da vida desse eu lírico, prometeu voltar, é, mas a gente percebe que tem um tom melancólico, uma subjetividade muito forte, com um tom, essa atmosfera de tristeza, com esse tom de despedida, mas que no final traz uma espécie de aceitação e que talvez esse amor seja cumprido após a morte. Então a gente começa a visualizar algumas coisas mais gerais que passam por esse poema por inteiro. Fazendo a escansão, né? A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete estrofes com 10 sílabas poéticas em cada verso. Então temos é, sete quartetos com 10 sílabas poéticas em cada um dos versos. Então são versos decassílabos. Começando então no na primeira estrofe. A gente começa tendo uma ideia do porquê que o eu lírico está escrevendo sobre isso. Desde a hora fatal em que partiste, turbou-se para mim o azul do céu. Então, desde o momento em que você, né, partiu, que está falando sobre essa pessoa, turbou-se nessa perturbação para mim o azul do céu. Então, a gente tem essa metáfora para uma mudança de percepção no mundo, do mundo, a partir do momento em que aquela pessoa foi embora. Então, para essa pessoa, a ausência dessa outra causa uma perturbação, inclusive no azul do céu. Então, é um sentimento muito forte. Velei-me na mantilha, e mantilha aqui embaixo é um pequeno manto, e beleza. Velei-me na mantilha da tristeza, como safo na espuma do escarcéu. A gente tem esse velame que ao mesmo tempo pode ser que a pessoa se escondeu nessa tristeza, então ela ficou muito introspectiva nessa tristeza, mas também velame pode ser alguma coisa que ela achou amparo, né, nessa tristeza. Então, ela usa essa comparação, né, depois como Safo, que era uma poeta grega antiga e que falava muito sobre paixões intensas, e ela se atirou no mar por causa de um amor não correspondido. Foi isso que eu consegui achar sobre Safo. E espuma do escarcéu, escarcéu também pode ser uma onda. Então, ela se escondeu, né, ou conseguiu amparo na mantilha da tristeza, nesse manto da tristeza, como Safo na espuma do escarcéu. Encontrou, né, e se escondeu esse amparo no mar, né, que foi se atirando no mar. Então, a gente tem nessa primeira parte alguém que está indo embora, então a gente tem essa percepção. O eu lírico, ele tá muito triste,
E a gente está tendo um flash desse momento de tristeza da separação. Por que eu digo isso? Porque aqui a gente já volta na próxima estrofe para um período em que isso não tinha acontecido ainda. Por quê? Ela começa assim. Até então, o arcanjo da Procela, e Procela significa um tumulto ou forte tempestade, não enlutara o lago das quimeras, onde minha alma garça langorosa, que é fraca, aqui embaixo tá, tipo, tá falando que é logrosa, né? Tipo, é lânguida, na verdade, lânguida, que é fraca, enfraquecida. Minha alma, garça langorosa, brincava à luz de etéreas primaveras. Então a gente tem essa metáfora para falar que, até então, esse arcanjo da Procela, esse ser místico que toma conta, né, desse tumulto e tempestade, não tinha enlutado ainda o Lago das Quimeras, onde a alma do eu lírico, que era essa garça fraca, brincava à luz de etéreas primaveras. Então a gente tem a percepção de uma felicidade pré essa pessoa ir embora. Então ela volta um pouquinho para contar a história de como isso aconteceu. Aí, nesse tempo aqui, no tempo dessa estrofe, a gente ainda não tem esse sofrimento. E por quê, né? Indo além, na próxima estrofe, a gente tem aqui a presença do mas, que é muito importante para conseguir ter essa mudança no paradigma e nessa história. Ui, peraí, só um segundo que. O que você tá fazendo? O que você tá comendo? Minha cachorra estava comendo alguma coisa que eu não faço ideia do que é. Então vamos lá. Ah, caralho. Só um segundo. Eu comer. Ah, nossa, fiquei assustada. Ela tá tentando comer uma ração e não tá conseguindo mastigar. E ela me deixando com medo de estar comendo algum plástico. Nossa, que susto. Vamos continuar. Sobe aí, sobe aí. Mas, voltando, né? Mas um dia a gente tem essa mudança no tempo. Então, a primeira estrofe a gente já tem esse luto esclarecido. Segunda estrofe, a gente volta na história para conseguir entender que antes existia uma vida feliz. E agora a gente tem essa mudança e esse mas está mostrando pra gente essa mudança nesse paradigma, né? Um dia, atraindo ao vasto peito minha pálida fronte de criança. Então, eu imagino essa pessoa que está indo embora, trazendo a cabeça do eu lírico para o seu peito. Então, fazendo, né, tentando de alguma forma apaziguar as coisas e tentar consolar o eu lírico sobre essa pessoa ter dito que precisaria ir embora. Então, eu imagino ela, né, acalentando a pessoa, murmurando e tremendo. Murmuraste tremendo, parto em breve, mas não te aflijas, voltarei, descansa. Então ela trouxe para si essa pessoa, apoiou o eu lírico no seu peito, falando: Não, fica tranquilo, eu vou, mas eu volto. Então essa promessa de retorno traz uma certa esperança para o que está acontecendo. E ao mesmo tempo que existe essa esperança, o eu lírico ele não consegue se, dis- é, se dissociar dessa tristeza, porque mesmo sabendo que a pessoa vai voltar, né, a pessoa tendo dito isso, é muito incerto. Então essa aflição que é o nome, né, do poema, aflita, essa aflição ela permeia a poesia inteira, porque a gente tem essa promessa de retorno, só que não existe uma garantia de que isso vai acontecer, até porque na próxima estrofe a gente tem aqui: Ai, que epopeia túrgida de lágrimas na comoção daquela despedida. Então a gente tem um momento, epopeia túrgida de lágrimas. Olha quantas lágrimas, epopeia é uma coisa imensa, né? Então a gente pensa que epopeia túrgida de lágrimas na comoção daquela despedida. Então é uma despedida muito triste, com muitas lágrimas envolvidas. Eu soluçava envolta em véus de prantos. Quando voltares, já serei sem vida. Então, o eu lírico está dizendo, né? Quando você voltar, eu já terei morrido. E aí esse sem vida, né, pode ser uma um eufemismo para a morte, né? E ao mesmo tempo pode significar também
por ter morrido de saudade, né? Então a gente tem esse elemento também. A gente não sabe como é que tá a saúde desse eu lírico, então às vezes pode ter morrido por outra causa, mas eu acho que faz muito sentido essa emoção muito forte tomar conta da poesia, principalmente pensando na segunda geração romântica, que a gente tem esse ultra-romantismo e no final a gente vai ver sobre esse amor pós-morte, esse encontro pós-morte. Então, estar sem vida isso pode significar que a pessoa não vai aguentar ficar tão longe desse amado, justamente por morrer de saudade. Então, não adianta que a pessoa vá voltar, ela já vai morrer de saudade só dessa pessoa já ter partido. Desde desde então que essa pessoa foi embora, comprimindo atrás angústias, vou te esperar à beira do caminho. Então, esperando essa pessoa que a qualquer momento pode voltar, né? Então, ela está à beira do caminho, que provavelmente é um lugar de passagem, então que espera que a pessoa, quando voltasse, passe por esse lugar, então ela vai te esperar à beira do caminho. Voltam cantando ao sol as andorinhas. A gente tem esse marcação de um hipérbato aqui, né, da alteração da ordem sintática, né, da frase comum, e voltam cantando ao sol as andorinhas. Só tu não volves ao deserto ninho. Então, o mundo, ele continua acontecendo. Então, as andorinhas, elas voltam cantando ao sol, as coisas continuam acontecendo e só essa coisa que está errada, só o amor, esse amado que não volta a esse ninho deserto, né? Então, a gente tem essa relação, a comparação, né, de voltar para casa com voltar para o ninho, justamente pela presença das andorinhas. Então, a gente tem de novo, né, mais elementos da natureza para falar sobre isso. Então, a gente teve lá no começo falando sobre tempestade, aí tem essas referências a poetas gregas antigas, a gente tem referências de outras coisas da natureza mais para frente e nos outros poemas também. E aqui não vai ser diferente. Então, até esse parágrafo, a gente tem o quê? Promessa de retorno, sentimentos muito exagerados, talvez uma morte por saudade, e aqui a gente já tá voltando num contraste, né? Mais pra frente. Esse contraste entre o mundo continuar acontecendo e mesmo assim a pessoa está triste porque tudo tá acontecendo menos essa pessoa voltar. Quando a tribo inquieta das falenas liba filtros nas clícias da campina. Então vamos lá, vamos em partes, entender o que são essas coisas. Falenas, borboletas noturnas. A tribo inquieta das falenas. Então a gente imagina essas borboletas inquietas. Liba, bebe em honra de alguém. Filtros nas clícias, que são insetos, ninfas, etc. Então a gente tem mais elementos da natureza. Então a gente tem essa imagem, ela forma essa descrição da natureza pra gente. Então a gente tem essas borboletas lambendo filtros né, nessas ninfas na campina, então a gente tem essa imagem bonita. Busco da redenção o augusto símbolo e faleço de amor como Corina. Então, sim, a gente tem mais uma comparação que tem essa como Corina, que é a segunda poeta mais famosa da antiguidade, depois de Safo, que foi a outra poeta que a gente comentou mais para cima. Então a gente tem aqui essa imagem bonita, então essa busca de redenção, que é uma salvação, o Augusto símbolo. E o Augusto símbolo pode ser essa libertação dessa aflição, dessa angústia que o eu lírico está vivendo. Então, essa pode ser uma imagem bonita, né? Que ela está fugindo para esse lugar bonito. Ela busca essa salvação, essa liberdade e falece de amor como Corina, que, como eu falei, né, é outra referência de uma poeta mulher. Então, temos duas referências de poetas mulheres num livro escrito por uma mulher, para você falar sobre essa morte por amor, que só o amor vai conseguir te libertar desse sofrimento que você está submetido na Terra.
Então, até aqui, a gente tem todos esses elementos contribuindo para um sofrimento excessivo e essa idealização do amor e esse princípio de esse amor que é tão forte que você não vai conseguir nem ficar longe da pessoa porque você vai morrer de saudades. Então, até aqui a gente tem essas referências. E aí, no último parágrafo, na última estrofe, a gente tem essa mudança de tom. Por quê? Ela começa, pois bem, então, aceitando tudo que está acontecendo, pois bem, se enfim voltares desse exílio, então se você resolver voltar, né, desse lugar para qual você foi, né, que a gente não sabe, ave errante. Então a gente tem mais uma metáfora para essa pessoa que saiu, né, que foi embora, enfim, ave errante que voa para tudo quanto é lado, fugindo à quadra hiberna, vem a sombra do vale, sob os ciprestes comigo fruirás ventura eterna. Então, aqui eu acho que é essa parte mais interessante e importante de lembrar, né, do porquê que existe essa morte por amor e essa promessa de amor após a morte. Então, a pessoa morre de amor e promete que se essa pessoa voltar, fala onde ela vai conseguir achar esse amor, né, sob os ciprestes, comigo fluirás ventura eterna. Então, a gente tem a eternidade prometida através, da morte. Então, é basicamente isso que ela está falando, né, nessa poesia. Então a gente tem essa melancolia muito forte sobre essa separação da pessoa amada que foi embora para algum lugar que a gente não sabe, mas que ainda assim existe uma esperança de que ela vai voltar e de que esse amor será concretizado após a morte. Então, muita subjetividade, muitas emoções exageradas, assim, intensas, e essa idealização do amor que é muito comum no romantismo e não vai ser diferente aqui na poesia da Narcisa Amália. Então, é basicamente isso, essa parte dessa poesia, até né, na própria epígrafe, que eu acho que é importante nessa poesia, é bem importante de entender, porque aqui a gente já tem uma esperança de um retorno amoroso. Então, desde o começo, ela já está dizendo qual que vai ser a desse poema, qual que vai ser o assunto abordado. Então, é isso, a gente tem esse amor que foi embora, promessa de retorno, melancolia e aceitação através desse pensamento de que vai existir uma redenção, uma salvação desse amor pós-morte. Fechamos, essa primeira parte, né? Esses dois poemas, próximos poemas, eles são bem tranquilos de fazer análise e eu acho que dá até para começar com é, com o Aspiração, que ele é bem curtinho, mas talvez o outro ele seja até o próximo, né? O Recordação seja até mais simples de ser analisado. Então, provavelmente vai acabar a gravação desse daqui e a gente corta no meio se precisar, provavelmente vai. Mas vamos lá. Aspiração. Então, é, a gente tem aqui. Esse daqui eu acho que é muito importante para entender como que esse livro ele pode ser cobrado para além das poesias. Por quê? A aspiração vai ser inspiração, ambição, essa coisa que você tem, dessa vontade, enfim. E a gente traz essa aspiração a uma menina. E não está especificando quem que é, pode ser qualquer uma. Então, esse uma, né, esse artigo indefinido, ele traz essa possibilidade para a gente de que pode ser para qualquer menina. E isso daqui vai ser muito importante para analisar a obra da Narcisa Amália e a importância de existirem referências de autoras mulheres para as meninas que vão crescer. Então, esse daqui é super importante para conseguir entender muito da poesia dela, né? Então, vamos lá. Há uma menina, e a frase de Gonçalves Dias fazendo, né, a epígrafe, a dedicatória e a epígrafe.
Folga e ri no começo da existência, borboleta gentil. Então vamos entender o que que ela quis dizer com essa poesia, né? Vamos fazer a leitura dele inteiro antes de ir para as análises propriamente ditas das estrofes. Os lampejos azuis de teus olhos fazem n'alma brotar a esperança. Dão venturas, ó meiga criança, flor celeste no mundo entre abrolhos. Ora pendes a fronte na cisma, fatigada dos jogos, contente, e mil sonhos, formosa inocente, fantasias, as cores do prisma. Ora voas ligeira entre clícias, e ó, clícias foi uma palavra que apareceu no poema que a gente acabou de analisar. Por isso que eu falei que é importante de vocês pesquisarem no Google sempre essas coisas que vocês não entendem, justamente porque essa tendência de aparecer nas outras poesias é muito forte. Então, ora voas ligeira entre clícias, sacudindo fulgores, anjinho. E o favônio te envia um carinho, e as estrelas te ofertam blandícias. Mas se pende dos fúlgidos cílios, alva pérola que a face te rora, de teus lábios na fala sonora chovem, rolam sublimes idílios. De tua boca, na rubra granada, caem santos mil beijos felizes. Tuas asas de lindo matizes, não rasgues do vício na estrada. Então vamos lá. Ideias gerais sobre essa poesia. A gente tem ela falando, basicamente, sobre uma criança. Então a gente tem esses elementos, assim, né? De criança, esperança. A gente tem esses elementos naturais. Tem elementos místicos também, porque a gente tem os anjinhos, assim, né? Para forma de se comunicar, né? Com alguém, tipo um apelido. E tem outras referências sobre como que essa criança é diferente. Então, é uma flor celeste no mundo entre abrolhos, que a gente já vai falar sobre. Então, a gente tem esses elementos felizes e que ela basicamente está falando para você não se perder quando você crescer. Então, para você ter essas aspirações, mas para você manter essas características de pureza e de felicidade que existem na infância, que não são estragadas pela vida adulta, que são estragadas pela vida adulta e ela não quer que isso aconteça. Então, vamos entender direito, mais ou menos, o que que ela está falando aqui para a gente nessas estrofes. Os lampejos azuis de teus olhos, beleza, fazem n'alma brotar a esperança. Então a gente tem olhos azuis, esses lampejos de olhos azuis fazem na alma brotar a esperança. Então, é isso. O olhar dessa criança consegue fazer essa alma ter esperança, né, de alguma coisa. Dão venturas, ó meiga criança, flor celeste no mundo entre abrolhos. E abrolhos aqui embaixo é um tipo de planta espinhosa da família das blá blá blá. Então a gente tem essa criança que é uma única, né? É uma flor celeste entre esses abrolhos, que são flores espinhosas. Então a gente tem essa metáfora para falar sobre a diferença, né, dessa criança que é diferente das demais e que consegue causar coisas diferentes das outras, né? Então, beleza, a gente já tem uma metáfora aqui para falar sobre isso. Ora pendes a fronte na cisma, e cisma pode ser sonho, divagação, alguma coisa assim. Então, pendes a fronte na cisma, fatigada dos jogos, de brincar, assim, talvez, contente e mil sonhos, formosa e inocente, fantasias, as cores do prisma. Então, a gente tem uma descrição, a gente tem uma imagem, assim, né, formada na nossa cabeça de uma criança que está brincando e que tem sonhos, e forma uma imagem para a gente de uma criança esperançosa e tem elementos bonitos, assim. Então a gente tem sonho, fantasia, jogos, contente, as cores do prisma, que foi uma coisa que a gente discutiu na outra semana, estava falando do mel, que formava, né, um arco-íris. Então a gente tem toda essa descrição e esses elementos felizes para falar sobre uma criança, né, que tem sonhos e tudo mais, e aspiração, e que você tem vontade, né, das coisas. Então, ora pensa isso daqui,
beleza? Ora voas ligeira entre clícias, sacudindo fulgores, anjinho. E o favônio, vento brando, te envia o carinho e as estrelas te ofertam blandícias. Então vamos lá. Voa ligeira entre clícias e clícias, né? No poema anterior, a gente teve esses insetos, né? Então a gente tem essa criança voando ligeira entre clícias, então pode ser, né, uma metáfora tanto para a criança estar voando quanto para a criança estar correndo muito rápido, né, num bosque, então ela está super feliz, sacudindo fulgores, anjinho, e o favônio, esse vento, te envia um carinho. Então a gente pode, né, dizer que existe, tipo, uma prosopopeia, porque a gente tem essa atribuição de coisas humanas, que é fazer um carinho e etc., para coisas que não são seres, seres inanimados, assim, né? Então, se esse vento for se considerado um objeto inanimado, pode ser uma prosopopeia. Se não, é só uma atribuição de características, uma metáfora, né? Uma atribuição de características humanas para essas coisas. Então, uma metáfora por si só, de qualquer forma. Então, a gente tem esse vento te enviando um carinho, então ele bate assim, né, e faz um carinho em você, e as estrelas te ofertam blandícias, e blandícias, aqui embaixo, afagos, carícias. Então, é isso, a gente tem essas imagens mais de movimento, então a gente tem a criança voando e correndo, sacudindo fulgores, e esse vento fazendo um carinho, então a gente tem uma imagem diferente da anterior, porque a anterior a gente tá pensando na criança quietinha ali, que ela tá cansada, né, dos jogos, tá feliz, tá sonhando, e aqui a gente já tem essa criança mais em atividade e essa presença desses elementos, né, do vento e das estrelas fazendo carícias, né, nessa criança. Então, enfim, é uma imagem que é formada pra gente através do poema. Mas se pende dos fúlgidos cílios, alva pérola que a face te rora. Então, rorar é orvalhar, e orvalhar a gente já comentou aqui que é um sinônimo para chorar e para lágrimas, né? Então, a gente tem mais se pende dos fúlgidos cílios, alva pérola, a lágrima, que a face te orvalha, né? Então, escorrendo no rosto de teus lábios, então, se dos teus olhos acontece isso, dos seus lábios, na fala sonora, chovem, rolam sublimes idílios, que idílios são poemas curtos, né, que, né, antes, tipo, usavam esse termo para falar sobre esses poemas curtos, e fala sobre amor eterno e delicado. Então, se por um lado a gente tem essas lágrimas chorando, né, e existe isso acontecendo, ela também traz esse chover também, que pode ser um sinônimo, né, para chorar. Ela traz esse chover, mas saindo dos lábios dessa criança. Então, as falas dessa criança são muito importantes. E elas causam um impacto muito forte, né, na vida dos outros e que saem delas poemas, né? Então, poesias são faladas por essa criança. Da tua boca, na rubra granada, caem santos mil beijos felizes. Opa, esqueci de descer aqui. Espero que tenha dado para analisar, porque eu tô olhando para minha poesia aqui no, no computador e aí eu esqueci de abaixar. Então, aqui a gente estava falando sobre a metáfora para chorar e aqui sobre essa criança falar em forma de poesia, né? De tua boca, na rubra granada, caem santos mil beijos felizes. Então, mais uma vez, uma poesia falando sobre aspirações positivas, sobre essa criança, né, super importante, que é uma em um milhão, né, que é diferente, que tem aspirações. Ela pode estar falando sobre qualquer uma, né, criança que tem esperança, que gosta de ser criança. Tuas asas de lindos matizes, não rasgues dos vícios na estrada. E aí a gente tem essa magnificação da infância, então a gente tem imagens positivas da infância, que é brincar, que é ficar cansado, que é ter sonhos, é ter esperança numa vida, mas ela deixa aqui pra gente não rasgues do vício na estrada. Então, não se perca, né, na sua jornada, na sua caminhada, nessa vida que você está percorrendo. Não perca a sua pureza, a sua vontade, né, de fazer as coisas.
enquanto você estiver crescendo. Então, a gente tem aqui uma percepção muito positiva da infância, e a idealização da infância é uma característica muito importante do romantismo que a gente já analisou nas poesias, né, do livro da Narcisa. Então, eu acho que esse daqui seria muito possível de cair comparando com outro poema dela para falar sobre a infância, ou talvez com alguma outra obra, não necessariamente literária, mas uma imagem, alguma música que retrate a infância de uma forma triste, para trazer para vocês uma reflexão sobre diferentes perspectivas do romantismo ou né, do modernismo, qualquer outra coisa, do realismo, que possam contrastar com essa ideia de infância idealizada e feliz e que tudo dá certo. Então, eu acho que é isso, sobre essa poesia. Ela é bem tranquila de analisar, ela é curta, e eu acho que era isso que eu queria falar, pensando, né, nas poesias de hoje dessas duas. Falta só uma, que é bem tranquila também, mas só usando, eu tenho 2 minutos nessa, nessa gravação, então a gente pode pensar como que isso pode ser abordado. Aflita. Eu acho que esse daqui, por mais que ele seja meio difícil, tenha muitas palavras que são complicadas, eu acho que ele é um poema muito bom para falar sobre o romantismo e principalmente sobre a segunda geração e tratar essa idealização do amor e esse reencontro pós-morte. Eu acho que é uma temática muito comum e recorrente e que seria muito bom, retratar essa aflição por um ponto de vista, né, de uma autora mulher, porque geralmente a gente tem essa donzela que fica muito triste porque o cara foi embora, ou foi lutar na guerra, foi acontecer alguma coisa e foi embora, e ela fica sempre esperando ele voltar e ele nunca volta, mas que existe essa esperança de que eles se encontrem pós-morte. E quando a gente tem essa perspectiva, né, dos autores masculinos, nunca é esse eu lírico que está indo embora e que tem muitos sentimentos. Geralmente se retrata a mulher que fica aqui sofrendo. Então dá para comparar essa mesma perspectiva escrita tanto por uma mulher quanto por um homem, como que elas se aproximam, como que elas se diferenciam. Eu acho que é importante porque essa é uma temática, e se a gente não soubesse que foi escrito por uma mulher, isso seria muito passável por diversos autores que a gente já teve que estudar, do romantismo, por exemplo. Então, acho que é legal pensar sobre essa comparação, tentar buscar semelhanças ou diferenças com outras poesias. E esse aqui foi basicamente isso que eu estava falando sobre usar a infância como uma coisa feliz e para você não se perder no seu caminho, né? E manter essas características positivas da infância, feliz e com diversos elementos positivos e bonitos. Então, é isso. Eu acho que faz sentido cobrar nessa linha. E eu vou criar um próximo link para a gente analisar a última poesia. Aguardo vocês. Então, vamos para a última parte. Ele tá pedindo carinho para mim, então espero que tenha que não atrapalhe ele latindo aqui para mim. Então vamos lá. Essa terceira poesia, ela também tem uma dedicatória e uma epígrafe, né, de outra pessoa que escreveu. E a gente tem essas duas poesias que eu li agora, a Aflita e Aspiração, são da segunda parte do livro, e Recordação é um poema da terceira parte do livro. Para, tô tentando falar aqui. Então, vamos lá. A gente tem essa dedicatória a Adelaide Luz, que aqui estava falando, né? Quem é? A Adelaide Luz, a companheira dos folguedos infantis, a moça inteligente e estudiosa, em, para, em cuja fronte fulgura a tríplice coroa da beleza, do espírito e da bondade. Devia eu a minha primeira produção poética. Alterar agora a linguagem íntima e singela desses versos seria uma profanação. NA é nota da altura. E então a gente tem essa Adelaide Luz, que a gente interpreta que foi uma pessoa que passou a infância junto com a Narcisa.
Então ela está dedicando esse poema para ela e recordação a gente pode já imaginar o que está acontecendo. Ela vai falar sobre a infância delas duas. E a gente vai entender se é uma recordação feliz e se é uma recordação não tão boa através da leitura. Mas a gente tem aqui essa epígrafe falando: que distância não vai doje aqueles dias de nossa risonha infância. Então eu imagino, através só da leitura dessas coisas, dessa nota, do título, dessa dedicatória, né? E dessa epígrafe que se trata de uma poesia que vai ter um tom feliz. Cara, que vai ter um tom feliz sobre a infância dela e de uma rememoração boa sobre esse tempo que elas passaram juntas. Então vamos ler a poesia primeiro inteira para depois analisar por partes. Lembras-te ainda. Oh, vou deixar aqui assim para vocês. Pronto. Lembras-te ainda, Adelaide, de nossa infância querida, daquele tempo ditoso, daquele sol tão formoso que dava encantos à vida? Eu era como a florinha, desabrochando medrosa. Tu, alva cescendo o vale, entreabrias em teu caule da aurora a luz douro e rosa. Nosso céu não tinha nuvens, nem uma aurora fugia, nem uma ondina rolava, nem uma aragem passava que não desse uma alegria. Tu me contavas teus sonhos de pureza imaculada, eflúvios de poesia, trenos de maga harmonia, era Sibila inspirada. E a nossos seres repletos desse amor que não fenece, como sorria a existência. Quanto voto de inocência levava ao céu nossa prece. Hoje que apenas cintila ao longe a estrela da vida, venho triste, ó, esse vai ser importante. Venho triste recordar-te, esse passado abraçar-te, minha Adelaide querida. Então vamos lá. Antes de chegar última, nessa última estrofe, a gente só teve percepções positivas de tudo que elas tinham passado. E aí a gente vai interpretar do porquê que essa recordação, nessa última estrofe, é uma recordação triste. A gente vai fazer alguns pensamentos sobre o que pode ter acontecido. Então vamos lá. Esse poema ele é muito fácil de ser interpretado, ele tem palavras muito simples, algumas que são difíceis a gente dá para entender pelo contexto, mas se cair, eu espero que seja uma questão muito tranquila, porque essa poesia cabe muito bem pensando com o poema passado do, da aspiração, porque também vai falar sobre infância. Lembras-te ainda, Adelaide, de nossa infância querida, daquele tempo ditoso, daquele sol tão formoso que dava encantos à vida? Interrogação. Então, perguntando para ela se ela lembra e caracterizando aquele tempo como ditoso, sol formoso e a vida, né, com encantos por causa dessa infância. Então, rememoração muito boa sobre a infância em conjunto com essa amiga. Eu era como a Florinha. Então, a gente já tem essa primeira comparação, desabrochando medrosa. Tu, alva Cecem, e Cecem aqui embaixo a gente tem Açucena, e a gente passa essa imagem dessa flor diferente, né? Desabrochando medrosa, tu, alva Cecem, essa flor branca, e o branco, né, na literatura ele pode passar essa imagem de pureza. É, entreabrias em teu caule da aurora a luz douro e rosa. Então a gente tem essa comparação, tanto dela falando eu era como a Florinha, mas ela também compara elas duas em relação a essas personalidades que elas tinham. Então a Narcisa era essa Florinha desabrochando medrosa e essa amiga a Adelaide era essa flor pura, essa flor bonitona que a luz passava por ali e essa luz dourada e rosa. Então, enfim, a gente tem essa comparação entre elas duas. Então, a gente consegue ter uma ideia através dessa comparação e essa metáfora, porque ela fala tu, alva assim, e pode ser também lido como uma metáfora, tanto quanto pode ser usada como uma elipse, se isso for entendido, né? Porque eu era como a Florinha, tu era como a alva sendo vale.
entre abrias em teu caule. Então, pode ser ao mesmo tempo tu, alva, sendo vale, entre abrias em teu caule, e aí a gente tem essa colocação entre, dessa metáfora entre essas vírgulas, né? E, ou pode ser também uma elipse, dessa primeira vírgula, tu era como a alva sendo vale, entre abrias em teu caule da aurora. Enfim, acho que deu para entender. Então a gente tem essa comparação entre elas duas e de como elas eram diferentes, mas mesmo assim mantinham essa amizade. Nosso céu não tinha nuvens, nem uma aurora fulgia, brilhava, nem uma ondina onda rolava, nem uma aragem, esse vento brando, esse vento levinho, passava que não desse uma alegria. Então, de novo, a gente tem essa caracterização com elementos da natureza de uma infância feliz e que tudo que acontecia trazia alegria. Então, era um céu que não tinha nuvens, então a ausência dessas nuvens ela caracteriza uma caracteriza uma coisa limpa, esse céu aberto, então a gente pensa num sol, a gente pensa nas coisas dando certo, um dia lindo, bonito, e as coisas que aconteciam, elas causavam alegria, independentemente de como que elas aconteciam, né? Então, de novo, a gente tem essa caracterização feliz e uma lembrança feliz, recordação, legal desse tempo que elas passaram juntas na infância. Tu me contavas teus sonhos de pureza imaculada. Então a gente tem a presença da pureza de novo, né? Primeiro ela falou que ela era uma flor branca, que dá essa impressão. Mas esses sonhos de pureza imaculada, eflúvios, então a gente tem esse perfume de poesia, com aroma de poesia. Trenos são cantos lacrimosos ou lamentos fúnebres, que foi o que eu consegui encontrar, de maga harmonia. Então, esses trenos muito importantes, assim. Então, tudo que ela fazia era, tipo, banhado em poesia e em harmonia. Era Sibila inspirada. E Sibila, entre os antigos, era uma mulher que se atribuía o dom da profecia e de conhecimento do futuro. Então a gente vai tratar isso como se ela é uma feiticeira, uma profetisa. Então, né, a gente tem mais descrições sobre como que era a infância e que a Adelaide era uma pessoa que compartilhava os sonhos com ela. Então, sonhos puros, com aroma de poesia e que esses cantos lacrimosos, eles eram harmoniosos também, né? Magamente harmoniosos. E a nossos seres repletos desse amor que não fenece, que não morre, então é uma coisa que é eterna, então esse amor, independente do que aconteça, né? Eterno, como sorria a existência. Então, a existência, e é no passado, né? Falando, esse sorriso era no passado, porque a gente está falando sobre a infância, como sorria a existência, quanto voto de inocência levava ao céu nossa prece. Então, de novo, mais do mesmo, não tem mais o que acrescentar, né, sobre essa infância feliz, mas agora que vai ser a parte importante da análise. Hoje, então, aqui, a gente estava falando até então do passado, então a gente está, né, com esses elementos, tudo no passado. Contavas, sorria, não tinha, eu era, daquele tempo. Então a gente tem todos esses elementos e esses verbos, né, falando sobre o passado. E a gente tem nessa última estrofe trazendo para o presente a percepção da Narcisa agora dessa amizade, né? Então, hoje, que apenas cintila ao longe a estrela da vida. Então, de longe, né, ela tá brilhando, né, cintilando ao longe a estrela da vida. Venho triste recordar-te, esse passado abraçar-te, minha Adelaide querida. Então a gente tem uma mudança de tom e a gente traz essa recordação como uma saudade triste, porque isso não vai voltar mais, que é, né, uma parte muito é, recorrente no romantismo, que é lamentar sobre tempos muito bons que não voltam, e a infância é um prato cheio para falar sobre esse sentimento. E a gente não entende exatamente o que aconteceu com a Adelaide. A gente não sabe se
se ela morreu, por exemplo. A gente não sabe se elas se afastaram e ela tá tentando, e ela tá lembrando dela agora e querendo, né, que isso volte, ou se ela morreu, né, ela tá lembrando disso agora e não tem como isso voltar, e por isso que ela fica muito triste. Então a gente não tem um desfecho sabido sobre do porquê que isso é triste. Se é só porque esse tempo não volta mais, se é porque ela morreu, se é porque ela sumiu e ela não sabe o paradeiro dessa grande amiga, essa confidente que ela tinha quando era criança. Então, eu acho que faz sentido isso ser cobrado de uma forma com que essa idealização da infância e o amor em si só, ele não seja só pautado em amores românticos de parceiros, assim. A gente tem a presença de um amor entre uma amizade, entre duas mulheres, que, que vai ser super importante na literatura feminina no geral, né? Falar sobre amizade. Então, aqui a gente não vai ter ela só falando sobre o amor que foi embora, por exemplo, né? Que a gente estava falando do Aflita, né, no primeiro. A gente não está falando só sobre esse amor romântico entre um homem e uma mulher que são, de certa forma, amorosamente envolvidos e que existe um relacionamento ali. A gente tem também uma recordação sobre bons tempos com amigos, né? E nesse caso aqui é a Adelaide. Então, acho que é uma poesia super legal para conseguir pensar sobre o amor da amizade, que às vezes ele é muito pouco caracterizado, porque as pessoas dão muito valor a esse amor romântico, e o amor da amizade é só um dos outros tipos de amor que pode existir, né? Aqui também tem muita relação com a família. Então, a gente já fez uma análise de uma poesia que ela estava falando sobre a mãe dela. Então, é legal dela trazer à tona essas imagens de amor sobre diferentes perspectivas. Então, a gente tem sim a presença de um amor romântico, a gente tem sim idealização do amor e essa escrita de uma forma de que o amado foi embora e que talvez ele não volte e a gente vai ficar juntos depois da morte. E ao mesmo tempo ela escreve também sobre o amor que ela tem pela mãe dela e sobre como a infância dela foi muito feliz por causa da mãe e também do porquê que a infância dela foi muito boa por causa das amizades. Então, eu acho que é legal de comparar também esses tipos de amor, porque, enfim, isso pode ser abordado para falar sobre as diferenças de como que o amor ele é abordado de diferentes formas nas poesias e, enfim, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre essas poesias. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar nos comentários do vídeo, né, e tudo mais, porque eu acho que foi assim uma pegada bem geral, e são poesias assim que requerem um pouquinho mais de atenção, mas mesmo assim dá para você pegar pelo contexto e entender muitas coisas só com as palavras que a gente consegue compreender, né? Rodrigo, alguma coisa para falar no chat? Porque por mim tá tranquilo. Obrigada, muito obrigada. Eu agradeço muito. Então, gente, é isso. Essa semana foi bem rapidinha. E aí, domingo que vem tem mais e eu vou fazer, né, as análises dessas poesias aqui, que ainda não estão grifadas sozinhas, então eu vou selecionar algumas mais curtas para poder fazer essas análises ao vivo e também gravar elas separadinhas para conseguir dar conta de fazer o livro inteiro, né? Essas análises. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!